Olá pessoal, tudo bom? Então hoje vamos ter uma aula introdutória inicial aí sobre a estatística, falar um pouquinho da ideia da estatística, alguns conceitos, definições, correto? Bom, então estatística nada mais é do que métodos, né, que fazem a parte de organização e obtenção de dados. Então basicamente, nós vamos entender como estatística? Análise de dados. Então, em resumo é isso, correto? Nós vamos coletar informações, coletar dados e fazer essa análise. Com isso vamos gerar alguns relatórios, fazer gráficos, tabelas, alguns cálculos para entender o comportamento desses dados. Correto? Então, como está na sequência aqui, né, ele é uma matéria fundamental para quando a gente faz pesquisa com coleta de dados. Então, a gente está coletando informações, pode ser através de questionários, pode ser através de dados oficiais, né, dados de qualquer natureza, a gente vai estar tendo esse tipo de análise, né? Muito utilizado na parte de trabalhos científicos, especialmente. Você vai fazer um trabalho científico que você vai acabar usando alguma coisa de estatística, monografias, TCCs, né? E, obviamente, também usada para tomada de decisão. Então, com base nesses dados, nessas análises que a gente vai fazer, né, a gente consegue tomar decisão nas diferentes áreas do conhecimento. Bom, aqui rapidinho, só para vocês entenderem, né, a estatística ela tem basicamente duas partes. Ela tem uma primeira parte, que é o que a gente chama de estatística descritiva, que é o que a gente tem mais contato no dia a dia, né? A gente basicamente coleta informações e apresenta essas informações através de tabelas, gráficos e alguns cálculos de algumas medidas, como médias, o padrão, mediana, que já ouviram falar no ensino médio, né? Porcentagens mesmo. Né? Então a gente está descrevendo, apresentando o comportamento de um conjunto de dados. Mas não é só isso. Existe também uma outra parte da estatística, a gente vai ver mais para frente, que é a parte de inferência estatística. Então aqui a gente consegue pegar uma amostra, pegar uma parte, né, da nossa população e com base nessa pesquisa com a amostra a gente consegue generalizar para todos os indivíduos da população. Então isso é coisa que a gente vai ver mais para frente também. Um exemplo clássico disso é a pesquisa eleitoral, né? Onde com uma amostra eles calculam lá a margem de erro e aquela margem de erro nos possibilita fazer essa generalização para toda a população. Correto? Bom, agora a gente vai precisar deixar bem claro para vocês 4 conceitinhos básicos. O que é população, amostra e também o que é indivíduo e variável. Correto? Bom, então o que a gente tem aqui? Né? A população seria lá o conjunto de todos os elementos que eu estou observando. E a amostra parte desses elementos. Correto? Então, a população é o total de elementos para o qual eu vou fazer minha pesquisa, então todos aqueles elementos que eu quero observar, e eu pego um pedaço dessa população, que a gente chama de amostra, e é dessa amostra que a gente basicamente coleta os dados. Bom, aí vem onde mais dá confusão, que é a parte de indivíduo e variável. Então, o indivíduo é cada um dos elementos afetados por essa medida. Então, em resumo, o que seria o indivíduo? Seria da onde eu coleto os meus dados. Então, uma forma bem interessante de se pensar é a seguinte: população e amostra são sempre compostas de indivíduos, correto? Então, os indivíduos são cada elemento desses que compõe tanto a população quanto a amostra. Não necessariamente indivíduo é pessoa, tá, pessoal? Isso que a gente tem que cuidar, né? Porque depende, eu posso fazer uma pesquisa onde eu estou coletando dados, por exemplo, de um medicamento ou de uma lâmpada para ver a qualidade, né, desse produto que eu estou produzindo. O indivíduo seria a lâmpada, seria o medicamento, é da onde eu estou coletando os meus dados. E a variável é aquilo que a gente está medindo de verdade. Então, as variáveis são aquelas informações que a gente está coletando desses indivíduos. Obviamente, tem que ter a ver com o objetivo geral da pesquisa, né? A gente vai definir as variáveis com base lá nos objetivos que vocês vão sempre definir para a tua pesquisa. Legal? Mas aquilo que a gente mede dos indivíduos e que a gente vai analisar são as nossas variáveis. Correto? Exemplinho rápido aqui, então, para vocês entenderem a ideia. É bem simples e basicamente é isso que eu quero de vocês. Numa situação real, vocês façam essa determinação de população, amostra, indivíduo e variável. Então, vamos lá. Será realizada uma pesquisa nas unidades de saúde de Curitiba. Para essa pesquisa serão observadas 15 unidades. Então, eu vou lá em 15 unidades de saúde fazer a coleta de dados. E será verificado o número de usuários, o número de médicos na unidade de saúde e também se a unidade apresenta atendimento psicológico aos seus usuários. Bom, qual a população dessa pesquisa? Então, o que a gente tem que entender? População, indivíduo, muita gente acaba confundindo com pessoas. Né? Então, o que seria a população? A população seria todas as unidades de saúde de Curitiba. Eu estou fazendo uma pesquisa para todas as unidades de saúde de Curitiba. Então, o total daqueles elementos que eu vou observar é o que a gente chama de população. O que é a amostra? A amostra é pedaço da população. Não é isso que a gente viu lá atrás? Então, a amostra são as 15 unidades de saúde que a gente vai fazer a pesquisa. E o indivíduo? Aí que o pessoal adora confundir, né? Ah, o indivíduo é o usuário, o indivíduo é o médico. Não, 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 não. O que é o indivíduo? O indivíduo não é cada elemento do qual eu vou coletar os meus dados. Eu não estou fazendo a pesquisa para as unidades de saúde de Curitiba.
Eu não vou coletar dados de 15 unidades de saúde. Então, quem que é o meu indivíduo? Cada unidade de saúde. Fechou? Então, indivíduo, cada unidade de saúde. Amostra, as 15 que eu vou observar e população, todas as unidades de saúde. Mas sempre esses três primeiros elementos aqui, legal? População, amostra e indivíduo, eles sempre são compostos dos mesmos elementos, que são os tais dos indivíduos. Cada um deles é um indivíduo, alguns deles são uma amostra e todos são população. E aí, qual que é a variável dessa pesquisa? Ou, no caso, quais? Porque aquilo que eu vou medir, o que eu vou medir dentro dessa pesquisa? Então, quais são as variáveis? O número de usuários. A variável não é o usuário, é o número de usuários que eu vou verificar de cada unidade. O número de médicos. E se apresenta ou não atendimento psicológico. Isso seria uma resposta sim ou não que a gente vai ter para essa questão aqui. Mas a questão que eu estou levantando, a variável, é se apresenta atendimento psicológico. Entenderam? Então, pessoal, basicamente é isso, essa diferença desses quatro conceitos dentro da estatística. Bom, aí tem as fases de um trabalho estatístico. Então, tudo começa com a definição de um problema. Então, aqui nós temos que ter objetivos claros e definidos para a nossa pesquisa, para a gente saber como que a gente vai fazer, o que a gente vai coletar, como vão ser esses dados, correto? E aí tudo isso é o planejamento. Então, a gente vai fazer um planejamento da nossa pesquisa. Como que vai ser coletados os dados, né? Que dados a gente vai coletar, que variáveis vamos medir, quem vão ser os nossos indivíduos, qual vai ser a população-alvo, a amostra. Então, tudo isso a gente determina no planejamento. Feito um bom planejamento, a gente parte para a coleta de dados, obtém as informações, transforma toda aquela ideia do indivíduo, das variáveis em números ou em valores coletados, quantitativos, e aí começa a festa. Entra a parte de análise de dados. Então, a nossa disciplina, basicamente, ela vai trabalhar muito nessa parte aqui. Coletamos os dados e aí começa a diversão. Então, vamos fazer tabelas, vamos fazer gráficos, cruzar informações, fazer cálculos, analisar, interpretar, certo? Então, essa parte de apuração, apresentação e análise é basicamente o que a gente vai estar trabalhando na disciplina de estatística. Ok? Muito bem. Então, dentro do planejamento, como eu já havia comentado com vocês, né, você vai deixar claro o que você vai trabalhar dentro dessa pesquisa. Então, quais as variáveis que você vai utilizar? Óbvio, de acordo com os seus objetivos. Então, o que você quer verificar com a pesquisa? Você vai ter que ver o que você vai medir. E como que mede essas coisas? Né? Então, por exemplo, você quer verificar a melhora da qualidade de vida das pessoas após uma intervenção. Ó, que bonito. Como que mede qualidade de vida? Né? Então, existem questionários validados para a qualidade de vida. Né? Então, a gente sempre tem que estudar lá, pesquisar para verificar como que a gente mede as coisas que a gente está interessado em medir. E também deixar clara a parte da amostra, né? Qual vai ser a amostra, quantos elementos, como você vai selecionar essas pessoas. Então, o planejamento tem que deixar bem claro toda essa parte. Tá? E aí, por fim dessa aula introdutória, nós vamos falar de tipos de variáveis. Isso é super importante, pessoal, porque é aqui que a gente vai ver qual análise estatística a gente vai trabalhar com base nessas informações. Então, primeira coisa, o que é uma variável? É aquilo que a gente mede. Então, se aquilo que a gente mede for algo qualitativo ou categórico, a gente classifica ela como variável qualitativa. Se for quantitativa, obviamente quantitativa. Então, qual que é a ideia? A variável que você está medindo te dá resultado número? Se for número, ela é quantitativa. Se a variável não for número, ela é qualitativa. Então, por exemplo, a variável idade, número, quantitativa. A variável estado civil é número? Não, é uma categoria, né? Solteiro, casado. Opa, então letra em qualitativo. Certo? Então o que eu vou querer de vocês basicamente é isso, que vocês diferenciem as variáveis em qual e quanti e depois as suas subdivisões. Então o que seria uma variável qualitativa nominal? Que não tem ordem. Então, por exemplo, você está medindo algo que não é número, é qualitativo. E se essa coisa não tiver ordem entre os possíveis resultados, a gente chama ela de nominal. Né? Por exemplo, o gênero da pessoa, o sexo, feminino e masculino, não é número e não tem ordem. Não tem o que vale mais e o que vale menos. Então ela cai em nominal. Já se tiver ordem, ela é classificada como qualitativa ordinal. Então vamos supor que eu estou pedindo para você avaliar alguma coisa em bom, regular ou ruim. Avalie a aula. Bom, regular ou ruim. É número? Não, é categoria. Só que ela tem uma ordem, não tem? O bom é o maior e o ruim é o pior. Então é uma variável ordinal. Fechou? Então aqui, pessoal, nas variáveis qualitativas, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com cálculo de percentual, um cruzamento de variável. A gente não consegue, por exemplo, calcular média para isso aqui, de um padrão. Né? Isso entra nas variáveis qualitativas. Então, as quantitativas. Então, as quantitativas são questões numéricas, que pode ser discreta, está contando o número de ocorrências, ou contínua, quando você está mensurando alguma coisa.
Então, por exemplo, se eu for verificar como na pesquisa lá anterior do exemplo, né, o número de usuários da unidade de saúde, o que essa variável é? É numérica, é um número, mas é uma contagem, não é número de ocorrências. Então, ela se classifica como discreta. Se eu estou medindo lá, por exemplo, o índice de massa corporal das pessoas, o IMC, aí ela é uma mensuração, é contínua. Correto? Então essa é a diferença básica. Já para as quantitativas, que são número, né, as nossas análises estatísticas mudam completamente. Posso calcular média, posso calcular desvio padrão, posso calcular mediana. Depois, lá para frente, vamos ver que tem alguns testes estatísticos, alguns procedimentos que a gente, depende do tipo de variável, a gente pode ou não fazer. Correto, pessoal? Então essa parte que mais introdutória de conceitos é isso que eu gostaria de passar para vocês. Tranquilo? Falou, pessoal. Abraço.